Mateus 9, o último vídeo de Mateus 9, com os últimos versículos do 31º ao 38º, ok? Vamos lá, acompanhe sua Bíblia, se quiseres. O que temos da Bíblia, né? Temos esses 4 evangelhos, mas existem muito mais. De Tiago, de Filipe, de Maria Madalena, Evangelho de Judas, Evangelho de Jesus, né? E está fora aqui. Quem que deu ordem ao homem fazer isso, né? E tiraram de nós o conhecimento total, né? Fora o livro de Enoque. O livro de Enoque também, que é o patriarca, né? Hoje em dia, né? Eles querem acabar com o patriarcado, essa agenda woke, né? E o mundo está como Jesus falou que estaria, perdido, né? O amor esfriaria. Só que ninguém imaginou que seria dessa forma. Desde a partir de religião, né? Que ele não fundou nenhuma religião. Não fundou. Ele criou a igreja, que somos nós, a igreja. Pessoas. Né? Ele não criou templo religioso. Aliás, ele veio para acabar com o templo religioso, né? Templo de pedra. Né? Quando ele conversa com a mulher samaritana no poço, ele é bem claro. Ele explica bem isso, fica bem frisado. E em Atos 17, 24, fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então isso é muito claro. E o povo não desperta. Aqueles que despertam levam a verdade. Eu levo a verdade. Não preciso ficar aqui fazendo vídeo do sistema religioso, que eu não estou, não pertenço, falando mentiras. Não preciso. Fala a verdade. O que eu descobri é que há vários evangelhos que estão fora e o livro de Enoque. Então a gente precisa falar isso, ok? Falar a verdade. E contar a verdade sobre a interpretação das palavras de Jesus. E por isso que ele foi, né? Começa com M, né? E termina com O, né? Por conta disso, de levar a verdade. Então, se ele foi, né? Imagina um de nós. Nós vamos levar a verdade. Ter ânimo, porque ele venceu o mundo, ele falou, né? Eu venci o mundo, tenha bom ânimo. Vamos fazer o 31º até o 38º versículo de Mateus 9. Acompanhe comigo lá. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Ele havia curado, né? Havia curado 2 cegos aqui. Eu havia falado no outro vídeo. Ele pediu para não divulgar, mas, né, o povo, tendo ele saído dali, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. De cura, olha só. E o 32º fala assim: E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. 33º. E, expulso o demônio, falou o mudo. Vendo? A cura é essa, né? Curou, né? O demônio impedia ele de falar. E ele, depois de curado por Jesus, falou. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Imagina, a pessoa é muda, né? E do nada ela fala. Então olha só o que Jesus fez, e fazendo tudo isso, as maravilhas, né? E cura, o bem, fazendo o bem, né? Fizeram o que fizeram com ele. 34º. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Quer dizer, a gente ri porque é tão absurdo, né?
O 35º fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Ele não entrava, né? Ele não entrava nas sinagogas. Ele não entrava porque lá, como se sabe, né? Templo de pedra, lá havia sacrifícios de animais, né? E ele não participava disso. Então aqui fala, ele ensinava nas sinagogas. Quero explicar para vocês aqui. Então, não sei se fio de cabelo ou um cisco na minha vista aqui. Cadê aqui? Ensinava nas sinagogas deles. E pregando o evangelho do reino. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 36º fala assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, ele ficava na frente dos templos, tirando para fora, né? Ficava falando do legítimo evangelho. Você vê, às vezes, em filme, né? Em vídeos, em filmes, ele na frente do templo, pregando, e os escribas lá na frente também, dando a sua versão e xingando, falando que ele era herege e que era expulsável, como falaram aqui, pelo príncipe dos demônios, né? Quer dizer, demônio expulsando demônio. Então, é um absurdo. Então, o 37º fala assim: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, né? A seara, quer dizer, há muitas pessoas que querem, né, conhecer a verdade e querem participar daquilo. Mas poucos são os ceifeiros. A seara é grande, né? Mas poucos são os ceifeiros para ensinar ali. Então, seriam os apóstolos e ele, né, que ensinava os apóstolos, e os apóstolos também ajudavam ele a ensinar, que não existia internet, né? Uma coisa óbvia. O 38º: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Essa é a palavra dele, né? Pedindo, né, falando para os apóstolos, né, os discípulos dele, pedir a Deus que mandasse mais pessoas para ajudá-los a falar a verdade, a tirar aquele pessoal do templo, mostrar a verdade, né, como eram os mandamentos, 10 mandamentos. Ele explica nos evangelhos que a gente tem, ele explica como as pessoas pensam que é e como realmente é, né? Ele não está mudando o mandamento, nem abrogando, como ele falou, e nem mudando, né? É dessa maneira que é interpretado. Ele interpreta exatamente como é o mandamento. Então fica mais fácil para a gente, né? E há pessoas que eu sou um, confesso que eu pensava também que ele estava mudando alguma coisa ali. Mas não está mudando, ele está afirmando como é os 10 mandamentos, ok? Então é isso aí. As palavras de Jesus aqui em Mateus, também em Marcos, em João, depois eu vou ler, né? Em Lucas, esses evangelhos que a gente tem, fala exatamente tudo, né, que a gente precisa saber, né? Que é não participar do sistema religioso, né? Na época era de uma forma, hoje em dia está pior, né? Infelizmente, está pior. E a gente precisa tomar atento também e não cometer heresias, como esse negócio de ceia, né? Como eu já expliquei aqui, que a ceia foi feita, a última ceia por ele, explicando com o pão,
material, o vinho, né? Matéria, material. Explicando o espiritual, assim como ele fala do odre velho, né? Com o vinho velho, o vinho novo, e o pano de tecido remendado. Um velho, né? A rotura fica maior, como eu falei no vídeo anterior. Então ele explicava como o material, a parte espiritual, e as pessoas entenderam tudo errado e hoje tem isso como um alimento. A ceia é um alimento, e não é alimento. É alimento da alma, com os ensinamentos dele. Ok? Fiquem com essa palavra, logo eu volto com Mateus 10. A gente faz mais 10 versículos. Ok? Fiquem com Deus.